Questões. Você tem uma imagem, texto verbal e não verbal, né? Na primeira, só pensando na imagem, do lado esquerdo você tem, né, um gaúcho típico e tudo mais, com roupas tradicionais. Do lado direito ali um surfista com uma cara ali bem característica, né, bem cômica, parece que até segurando uma prancha. Aliás, uma curiosidade, a sua prova, ela está toda em preto e branco, tá? Então, ela vai ter escalas de cinza. Por exemplo, o lenço não está vermelho, né? Como você vai descobrir que essa imagem, nesse caso, ele tinha ali roupas coloridas, mas só prova em preto e branco, então paciência, tá? Então, a gente tem que adivinhar um pouquinho, né? Você tem que fazer um pouco de exercício. E aí ele fala, mas Baguri é alguém característico, né? É um gaúcho característico. E ele responde, tu é casca grossa, né? Então ele está ali, são pessoas de diferentes regiões. A gente consegue perceber isso. Que utiliza a segunda e a terceira pessoa ao mesmo tempo, né? A segunda pessoa no pronome, a terceira no verbo de ligação. E você também tem ali o gaúcho, por outro lado. Bom, a gente entendeu pelas roupas, pelo vocabulário escrito, pela linguagem verbal e não verbal. E a pergunta da questão social, regional e histórica do seu povo, como a gente conversou agora na aula, tá? As variedades linguísticas são a expressão dessa mistura, dessa heterogeneidade. No uso da língua, no uso linguístico, feito na Chart, identifique a variação. Pessoal, o que ele está querendo demonstrar através dessa Chart? Que existem variações sociais, regionais, etárias ou profissionais. Vamos entender? Se fosse profissional, ele estaria mostrando duas profissões diferentes, tá? Ah, Heitor, mas surfista é uma profissão. Ok, é verdade. Hoje está profissionalizado. A gente está falando de uma charge de 2011 e há 12, 13 anos não era assim essa imagem, tá? A profissão de ser gaúcho, ela não é uma profissão. Era algo cultural. E ser surfista, pergunta para um surfista, ele vai te falar. Mais do que uma profissão, é um estilo de vida. Na verdade, eu não sou, mas já escutei muitas vezes essa frase. Então, a gente vai descartar essa letra D, que ela não se encaixa tão bom. Letra C, etária. Etária o que é? Idade. Ele está falando que alguém é mais velho ou mais novo? Você até pode até pressupor que de repente o gaúcho é um pouco mais velho, né? Porque tem bigode, talvez. Isso aí tem 60 anos, mas como tomou muito sol, né? Tá aí todo mais novo. E o outro, enfim, não sei. Não dá, você está chutando. Então, vamos excluir a alternativa C. Bom, a gente ficou com a social e a regional. Pessoal, vamos falar a verdade, né? Pelo aquilo que está escrito, pelas imagens, não é óbvio que é alguém do sul do país e alguém do litoral do país, né? Pessoas de diferentes regiões, ou seja, regional, letra B. Tá? Social, se estivesse falando de diferenças financeiras, econômicas, de classes sociais. Tá? Então a gente descartou a letra A também por esse motivo. Portanto, só pode ser letra B de bola, regional. Mais uma questão. No texto, a expressão coloquial, ou seja, aquela falada do dia a dia, utilizada para aproximar ali do leitor, fica onde a gente vê, onde fica evidenciado. Qual é a expressão ou frase que a gente fala? Essa frase é do dia a dia. Tá? Vamos ler? Escola é uma coisa, educação é outra. As duas nem sempre se sobrepõem. Estando ou não na escola, é sempre sua tarefa melhorar a sua educação. Você tem que ser curioso com relação ao mundo em que vive. Confira, investigue cada referência, vá mais fundo do que qualquer outro. E é assim que você irá em frente. Vamos lá. Letra A. Escola é uma coisa. B. Estando ou não na escola. C. Investigue cada referência. Ou D, vá mais fundo. Pausa, que essa eu quero que você responda, tá? Se você errar, a gente vai conversar um pouquinho. Pausa o vídeo, responde e dá o play. Fez? Beleza. Voltou? Tá bom. Resposta alternativa que o Enseja deu, nesse caso, foi a letra D, tá? E eu vou explicar uma coisa. Provavelmente você marcou a letra A, né? Bom, a letra A podia ser uma alternativa, tá? Porque a palavra coisa, ela não especifica qual é o objeto. Pessoal, foi uma pegadinha do Enseja, tá? Escola é uma coisa, educação é outra. Nesse caso, a coisa, ela aparece como contraponto à palavra outra. Então, uma expressão. E a expressão
e não um ditado. Não foi um ditado popular, foi uma expressão utilizada, normal, uma expressão. A expressão, nesse caso, o Enseja não classificou como uma expressão coloquial, tá bom? Então, nesse caso, escola é uma coisa, educação é outra. Não configura uma linguagem para o Enseja, tá? Em outras provas eu já vi isso ser considerado como linguagem coloquial, mas não veio ao caso. O Enseja não classifica. O que é que eu faço, pessoal? Enseja falou que não é. Então, a letra A, que até podia ser, mas no caso não é para sua prova, então fique esperto, ele não classificou como uma linguagem coloquial. B, estando na escola, não tem nenhuma palavra ou expressão que caracterizasse, então vamos descartar B. A, C, investigue cada referência. Normal, uma sintaxe bonitinha, uma frase legal, não tem nenhuma palavra ou ela coloca, né? Vá direto, né? Dando essa ordem, dando esse motivo, né? Não tem um verbo completo, não tem ali uma definição do que seria isso. Então, nesse caso, né? Como existe essa abreviatura, de maneira mais simples e mais direta, essa expressão, vá mais fundo do que qualquer outro, não é? Se aprofunde mais, não, vá mais fundo, essa expressão ele utiliza. Por ser mais curta, mais direta, o Enseja ele classificou essa como a melhor alternativa. Portanto, a questão 23, a gente ficou com a letra D de dado, tá bom? Próxima questão, dicionário do carioquesca na boca do povo. Esse texto apresenta algumas gírias usadas por certos grupos de cariocas e que distingue sua fala de outros países, de outros lugares. Além desse aspecto regional, nesse texto, a gíria também distingue falantes de diferentes aonde? Gêneros, profissões, faixas etárias ou classes sociais. Vamos pensar. Apesar de a página Dicionário Carioca no Instagram já estar na boca do povo e reproduzida em toda parte nas redes sociais, sua autora e estudante de 21 anos, Victoria Saavedra, ainda se surpreende com o sucesso das suas traduções de expressões e gírias cariocas. O vocábulo com maior repercussão é aulas, que virou adjetivo para caracterizar algo muito bom. Para alguns, a expressão ainda causa estranhamento, para outros já faz parte do dia a dia. A página viralizou em 48 horas, passando de 20 mil para 180 mil seguidores. Mac é tranquilo, aulas é maneiro e morde as costas significa fique tranquilo. Maria de Fátima dos Santos, 61 anos, mesmo admitindo estar um pouco desatualizada, entrou na brincadeira e tentou adivinhar qual era o significado de algumas delas. Eu já falei mais gíria antigamente, hoje em dia já não falo tanta. Bom, pessoal, uma senhora de 61 anos, chamada Maria de Fátima, ela disse: antigamente eu usava mais gíria, hoje eu já não uso tanto. O que ela quer dizer? Bom, que geralmente as gírias são usadas por pessoal mais jovem. Foi o que a Maria de Fátima quer dizer. E aí a pergunta é justamente essa. O texto está apresentando gírias de certos grupos de carioca. Falou, né? Naquele segundo parágrafo, né? E o MEC, aulas e morde as costas. Ok? Ele falou isso. Está ali escrito. Além desse aspecto regional, né? Do dicionário carioca. Nesse texto, a gíria também distingue falantes de diferentes o quê? Gêneros? Gênero? Fala que o homem fala certas gírias ou mulheres falam certas gírias? Profissões. O teu texto fala que profissionais de uma área falam certas gírias, profissionais de outra área falam isso? Não, nem cita profissão. Classes sociais. Os ricos falam uma gíria, os pobres falam outra. Falam isso? Pessoal, em nenhum momento o seu texto falou de pessoas de gêneros diferentes, seja homens e mulheres. O seu texto não falou de certas profissões. O seu texto também não falou de ricos e pobres. O seu texto só falou do quê? No finalzinho dele. Geralmente vocês postam estar no final do texto, né? Que a Maria de Fátima, ali de 61 anos, ela já não fala tanta gíria como ela falava quando ela era mais jovem. Ou seja, essa é uma questão etária. O que significa etária? De idade. Portanto, a alternativa correta é a letra C, de casa A. Próxima questão, hein? Vamos lá. Os trechos em itálico no texto se analisam o que foi escrito pelo remetente da carta. Embora o personagem, administrador da Santa Inácia, inicie o recado na norma padrão, ou seja, aquela norma culta, aquela norma da gramática normativa, em outros momentos usa as chuvarada, sem o S em plural.
divido o em lugar de devido ou ao. Demonstrando essas duas, são dois momentos fora isso. Vamos ler o texto para a gente entender o porquê que ele fez. Tudo depende do contexto, lembra disso? O coronel recusou a sopa. Que é isso, Juca? Está doente? O coronel coçou o queixo, virou os olhos, quebrou um palito. Não estala com a língua. Que é que você tem, homem de Deus? O coronel não disse nada, tirou uma carta do bolso de dentro, pôs os óculos e começou a ler. Zimo, senhor coronel Juca. De quem é? Do administrador da Santa Inácia. Já sei, geada? Escute. Zimo, senhor coronel Juca. Respeitosas saudações, em primeiro lugar, saldo-vos a vossa excelência e dona Nequinha, coronel, venho por meio desta respeitosamente comunicar para vossa excelência que o cafezal novo agradeceu bastante a chuvarada dessa semana, e tal e tal. Me acho doente, diversos incômodos devido o serviço. Coitado. Tá? Um texto de Machado de Assis. Vamos lá. Por que ele usa essas expressões, pessoal? As chuvarada, divido o, em vez de devido ao. O que ele quer demonstrar? Pensa um pouquinho. Aproximar a linguagem ao entendimento do coronel. B. Ajustar os termos ao contexto da interlocução. C. Ser acessível à situação informal da comunicação. Ou D. Ter dificuldades no domínio dessa variante. Bom, pessoal, aproximar a linguagem ao entendimento do coronel não poderia ser, porque o próprio coronel, em nenhum momento, ele demonstra uma informalidade. Então, quer se aproximar ao entendimento do coronel. Veja, essas duas ou três expressões que ele usa fora da norma padrão é uma linguagem mais coloquial, certo? Apesar do texto que ele escreveu ser mais formal, duas ou três expressões não foram. Por que ele fez isso? Para ajustar os termos ao contexto da fala, da comunicação? Não, tá? Tanto é que ele é ao contrário. Toda a comunicação, aquele último parágrafo, ele é todo descartar. Saber. A letra C. Ser acessível à situação informal da comunicação até poderia ser se o texto todo fosse informal, o domínio dessa variante. Exatamente. Ou seja, o que significa isso? Que a pessoa se esforçou absurdamente. Tanto é que ela tem várias expressões bem forçadas, né? Estime o senhor coronel, saúdo-vos, a vossa excelência. Ele força o máximo de ficar o mais formal possível para tentar mostrar uma formalidade, mas que às vezes ele escapa. Por quê? Porque ela é uma formalidade exagerada. Tá bom? Então, é como se ele falasse, olha, não aguento tanto fazer esse tipo de coisa. Então, a alternativa correta é sim a letra D, tá? Ter dificuldades no domínio dessa variante. Próxima questão, clássica do ensejo, já caiu 2 ou 3 vezes, não exatamente igual, mas com essa música, tá? Do Luiz Gonzaga, chama ABC do Sertão. O texto, ele transcreve a letra de uma canção de Luiz Gonzaga e exemplifica um uso da língua portuguesa referente à pronúncia. Essa forma de pronunciar os sons está relacionada a... Que ele simplesmente fala. Por que ele fala isso? Se você só ler o título, você já acerta a questão. Tá? Ele fala ABC do Sertão. E lá ele explica durante a música isso tudo. Mas se quiser ler uma parte, você pode ler. Lá no meu sertão, para os caboclos ler, tem que aprender um outro ABC, o JG, o LL, e esse assim, mas o R tem nome de rei. E assim por diante, tá? A música inteira. E por que ele fala? Ele pronuncia os sons. Justamente para mostrar que no sertão as letras, os vocabulários, as expressões, elas têm pequenas variações. E isso é o quê? Ele quer dizer o quê? Que a tribo dele é diferente, que a região é diferente, em termos linguísticos, tá? A religião é diferente ou a faixa etária, a idade é diferente? Então, tranquilo essa questão, né? É justamente a letra B de bola, região, tá? Só podia ser, o título da música já entrega tudo, né? ABC do Sertão. Então nem precisa ler todo o resto. A alternativa dessa questão é a letra B de bola, região. Próxima. Simples, direto. Uma frase do Ariano Suassuna, que vai falar: não troco meu oxente pelo ok de ninguém. Vamos entender um pouquinho. A declaração do escritor Ariano Suassuna revela um posicionamento sobre a incorporação de estrangeirismos, que a gente conversou, viu como é que cai? Na língua portuguesa falada do Brasil. Que é de o quê?
de adesão, análise, comoção, resistência. Ou seja, né, essa declaração, quando ele fala, eu não troco meu oxente, que é uma marca característica de algumas regiões do Brasil, né, e é bem brasileiro, pelo ok, que é uma expressão, né, que a origem, enfim, não vou entrar no mérito porque há divergências, mas o ok é uma expressão estrangeira, uma expressão americana, bem americana. Então, é como se ele falasse, ó, não troco minhas expressões brasileiras por uma expressão que vem lá de fora, tá? E por que ele fala? É que ele tem um posicionamento, no caso, Aurélio Suassuna, ele achava que esses estrangeirismos, que é o quê? Ele é a favor através de uma adesão, de uma análise, ele se comove, fica sentido quando isso acontece, ou ele quer resistir a esse processo? Ele quer resistir, tá bom? Tanto que ele fala, ó, não troco o meu... O que ele quer dizer? Não troco o meu oxente pelo ok de ninguém. Não troco minhas expressões brasileiras pelas expressões americanizadas. Por quê? Segundo ele, e aí, se tu quiser se aprofundar, tudo bem. Mas ele vai falar, olha, a questão cultural da língua, ela também é um posicionamento ideológico, né? Uma forma de se posicionar e tudo mais. Bom, por isso que ele tinha uma certa resistência a esse processo. Então, tranquilo, né? Ele não era a favor dessa mistura, ele não queria analisar a situação ou ficava comovido com a situação. Não, ele queria resistir. A expressão é muito clara, não tem como ser outra alternativa, tá? Aqui nesse caso só pode ser letra D de dado, resistência.